pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirose Podcast. Eu, Eduardo Hirose. Eu, Paulo Pinceta. Eu, Arnaldo Cordeiro. Vai, escolhe primeiro aí. Quem que vai escolher? Vamos falar um pouquinho de aposentadoria por invalidez? Tá, nossa. Ô Edu, por exemplo, segurado está em auxílio-doença, há tempo, já vem vindo, há anos, vamos dizer assim. E, de repente, o INSS faz a conclusiva lá e resolve aposentar esse segurado por invalidez. Isso é vantajoso para ele? Não. Por Aí, quê? É o seguinte, ó. A aposentadoria por invalidez é engraçado no INSS, né? Quando a aposentadoria por invalidez era mais vantajosa para o segurado, o Espírito Médico Federal deixava o segurado aí 2, 5, 6 anos recebendo auxílio-doença. Hoje quer aposentar o segurado por aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque a forma do cálculo a partir da emenda constitucional, ela mudou totalmente. Então, como que é feito o cálculo da aposentadoria por invalidez? Não é mais 100%, né, dos 80% do maior salário de contribuição. Hoje é feito a média. Dessa média, 60%, acrescido de 2% a cada 12 grupos de contribuição. Então, geralmente, o auxílio-doença ele é mais vantajoso. Por quê? Porque Mesmo ele sendo 91% do Mesmo salário. sendo 91%. Porque o auxílio-doença ele é feito pela média, e faz duas médias, julho de 94 até a DER, tá? E faz a média dos últimos 12 meses, no lapso de 15 meses, no lapso de 15 meses, pega a média, né, das últimas 12 contribuições. Ele vai pagar o menor. Tá? Mesmo que a média das 12 últimas contribuições forem maiores que a média geral desde 94, ele continua pagando a menor. Ele vai pagar menor, porque não pode exceder. Ele faz as duas médias, que ele não pode exceder essa média. Tá? Então, assim, o que está acontecendo? No INSS ele faz 3 perícias, né? Na última perícia, ou ele aposenta o segurado por invalidez, ou ele corta, depois no mês seguinte o segurado tem que pedir um novo benefício. Tá? O que está ocorrendo? Está ocorrendo muita sugestão para aposentadoria por invalidez. E o benefício, nós temos um caso do escritório esse caso, que ele recebia 4 mil e pouquinho, né? Sim. Implantou a aposentadoria por invalidez, 2.900. Daí o que você tem que fazer? Você correr da justiça. Pedir. E detalhe, você vai lá já dei uma dica, você entra no meu INSS, lá no meu INSS você vai pedir laudos médicos. Nesse caso, todo o laudo médico contestava que a data do início da incapacidade é a mesma do auxílio-doença. Sim. Então, pleiteou na justiça que fosse preservado, como que ele está falando que é lá atrás, que fosse preservado direito adquirido o cálculo de anterior à emenda constitucional. Isso está sendo pleiteado na justiça. Mas, assim, é um susto, né? E também levar em consideração que a aposentadoria por invalidez, ela não é um benefício permanente, né? Sim. Ela pode ser revista a qualquer momento, só que ainda tem, se ela ficar mais que 10 anos... tem algumas regras de idade, algumas regras. É assim, ó, a gente não vai entrar no fundamento mais superficial, né? Mas a aposentadoria por invalidez, ele não é um benefício, né, programável, tá? O que isso quer dizer? Se você receber aquilo a questão que você entrou agora, se você receber ele, pode ser que futuramente você venha em relação à tecnologia, na ciência, se readquirir a capacidade laborativa, recuperar e cessar o benefício. Por outro lado, se o segurado, se ele quiser pedir autopedido, o médico ele pode atestar, inclusive se você pegar a portaria 993, ela é muito clara sobre isso, 992. O médico ele pode atestar que ele continua inválido, mas ele tem que dar alta para o segurado. Vamos dar um exemplo então. Vamos supor, eu tenho uma aposentadoria por invalidez, só que eu me considero apto a trabalhar, eu chego lá para o médico do INSS e falo assim, eu tô na perícia, eu estou apto a trabalhar. Ele tem esse livre-arbítrio ou não? Ele pede, o médico atesta e fala, ele está incapaz para o trabalho, mas que ele pediu, o médico vai lá e atesta. Acessa o benefício dele. Ele pode pedir novo. Eu acredito que nunca vai acontecer isso daí, mas é uma hipótese, né? Não, na verdade, existem algumas hipóteses, e não é uma nem duas que. Como estratégia para você fazer isso? Exatamente. Você pedir uma alta pedido, ou então pedir no próprio processo. Você abre mão do. Porque a aposentadoria por invalidez, como ele é um benefício programado, né? Ele não é um benefício programado, então o segurado pode abrir mão. Às vezes você dá uma analisada e vê que o segurado tem direito de se aposentar por benefício da pessoa com deficiência. Você pode transformar. Ou seja, estratégia. Você tem que fazer uma estratégia para o melhor benefício dele.
Mas a grande maioria dos casos, não compensa hoje a aposentadoria por invalidez. Só aquelas aposentadorias por invalidez que foram concedidas anterior à emenda constitucional. Exatamente. Aí sim, aí tem vantagem. E Agora, é o mesmo que a aposentadoria especial também. Qual que era a vantagem antigamente da aposentadoria especial da emenda constitucional? Que não incidia o fator previdenciário, tá? E a desvantagem? Que a partir do momento que você aposentava, você não poderia exercer mais a mesma atividade. Exatamente. Então, assim, dependendo do período que você tem e da conversão que você faz, é muito mais vantajoso você trabalhar para tirar a incidência do fator previdenciário. Porque o valor do benefício, se você tira a regra de pontuação a partir de 2015 até 2019, né, antes da emenda constitucional, se você trabalha para excluir a incidência do fator previdenciário, o valor do benefício é o mesmo. Só que você pode continuar trabalhando. Tá? E hoje? Hoje tem aposentadoria permanente? Tem. Tem aposentadoria especial? Tem. Tem tanto a regra permanente como a regra transitória, né? Não é regra permanente, porque a regra permanente ela está esperando ser aprovada uma lei complementar. Você tem a regra de transição e a regra transitória, tá? Hoje compensa? Não. O cálculo é quase o mesmo. Tá? Edu, surgiu agora aqui um questionamento e eu gostaria que você esclarecesse aí para nós, Paulo também. Imagine só a seguinte situação. Determinada pessoa é aposentada por invalidez, certo? Ele chega numa empresa, ele não comunica à empresa que ele é aposentado por invalidez, se candidata a uma vaga de emprego. A empresa não tem como saber se ele é aposentado por invalidez ou não. A empresa contrata ele e ele trabalha. Que reflexo pode acontecer isso? Primeira coisa, quando ele receber, foi mandado o e-social, já vai para o INSS, já vai cair no sistema do INSS. Mas agora quando tem o e-social, e na época, por exemplo, não mas tinha GFIP, e-social. a própria GFIP já era encaminhada. Então, tipo assim, hoje, o sistema do INSS, o sistema do governo, a base de dados do governo, ela está conectada. Porque eu já vi um caso desse. Então, mas o empregado não tem, ele não tem responsabilidade nenhuma. Mas o segurado provavelmente vai ser suspenso o benefício dele. Ele fez um consignado para ele devolver o valor enquanto ele está trabalhando na porcentagem de 30%. Agora eu vou te falar uma coisa que vocês não acreditam. Eu já vi no INSS como servidor o segurado ser aposentado por invalidez e o advogado conversando com ele lá, aí eu já não sei o contexto, mas ele jura que ele não era aposentado por invalidez, que ele era aposentado por aposentadoria da pessoa com deficiente, por isso que ele trabalhou. Ele nem sabia disso, ele foi convocado no INSS e ele não sabia nem das leis. Então, nesse caso assim, é até difícil, né? Mas tem que devolver. Tá? Interessante, né? É que previdenciário, assunto leva a outro. Então, assim, é muito complexo, né? A gente falar de aposentadoria, se você for dividir as aposentadorias dentro da própria administração, das espécies de aposentadoria são mais de 20. Só que você pega a aposentadoria rural hoje, você trabalha com a aposentadoria rural ali, ó, do empregado, do segurado especial, do contribuinte individual, do avulso, né? Depois você divide a do empregado, a aposentadoria por idade do empregado, com PBC, sem PBC, contribuinte individual a mesma coisa. Então, assim, você tem que dominar tudo esse assunto, né? Lembrando que o rural também pode ter aposentadoria por invalidez. Sim. Né? E qual é o caso da o segurado especial? Ele pode receber mais que um salário mínimo? Segurado especial? Pode. Quais condições? Quando ele é empregado? Não, segurado especial. Especial. Quando ele recolhe, ele é facultado a recolher, ele pode recolher no teto. Tá? Ou então, às vezes, ele recebeu auxílio acidente. Somou e vinha recolhendo, daí quando vai pedir o benefício, ele soma. Ele pode recolher também. Interessante. Tá? Essa é uma das dicas. Tive casos no INSS que eu trabalhei, nós vimos que recebeu mais salário mínimo. Então, antes de encerrar, se vocês querem saber um pouquinho mais dos cursos do Relógio Prévio, só dá uma olhadinha aqui no link, tá bom? E até o próximo podcast. Até mais. Obrigado.